causo da semana foi o filme do Danilo Gentili, que foi retirado de todas as plataformas a mandado do Ministério da Justiça, e isso causou uma grande polêmica mais uma vez sobre os limites da liberdade de expressão e do humor. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte: sim, esse assunto é uma cortina de fumaça. A gente está vivendo um momento de aumento histórico do preço da gasolina, o que afeta, consequentemente, o preço de todas as outras coisas, e o governo não está conseguindo ter nenhum controle sobre isso. E qual é a grande estratégia? Vamos lançar uma cortina de fumaça, um assunto aleatório qualquer, para que as pessoas parem de focar no ponto principal. E aí a bola da vez foi o quê? Pegar esse filme do Danilo Gentili, que é de 2017, ou seja, nada, isso já tem aí mais de 5 anos, e pegaram esse tema porque o Danilo Gentili foi um grande entusiasta do bolsonarismo. Sim, em 2018 ele era um apoiador do Bolsonaro. Mas depois ele começou a ver que o governo não era lá aquelas coisas, então ele resolveu parar de apoiar o governo e então passou a ser visto como um traidor, né, aos olhos dos bolsonaristas mais fiéis. Sendo assim, então, ele deixou de apoiar o governo e o governo deixou de apoiá-lo. Então resolveram dar aquela espetadinha nele, né, já que ele é visto como um traidor. Pois bem, resolveram dar essa espetada nele resgatando uma cena do filme. O filme, se não me engano, chama Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, mas dificilmente você vai encontrar agora em alguma plataforma, a não ser em alguma pirata que tenha por aí, né? Porque oficialmente ele já foi retirado do ar. E nesse filme, que é um filme voltado bem para o público pré-adolescente e tal, tem uma cena que é feita pelo Fábio Porchat, inclusive, que é o vilão do filme, que ele é tipo um tiozão, assim, sabe? O tiozão do pavê, aquela coisa. E ele tenta ali assediar dois meninos, dois menores de idade, e existe ali uma clara conotação de pedofilia. A cena é bem desagradável, bem grosseira, sabe? Mesmo para adultos já seria uma temática grosseira, mas considerando que a cena ainda foi feita com dois meninos menores de idade, se torna mais grosseiro ainda, mais de mau gosto. E na época, por alguma razão, isso passou batido. Eu acredito que o principal motivo que passou batido é porque o filme é ruim pra caramba. Foi um tremendo flop, então quase ninguém assistiu. Então, se quase ninguém assistiu, ninguém considerou o assunto e passou por isso mesmo. E aí, os bolsonaristas, em questão ali, para dar uma cutucada no Danilo Gentili, resolveram trazer o assunto à tona desse filme de novo. Sim, resolveram remoer aquilo que já tinha passado. O caso é o seguinte: eu tô longe de ser bolsonarista, mas eu vou focar na questão principal aqui, que é a liberdade de expressão e a proteção do menor. A gente precisa levar em conta o seguinte: é muito importante ter liberdade de expressão, principalmente em obras artísticas. É através das obras de arte, seja de filme, de televisão, de música, de livros, de pinturas, que a gente consegue entender o nosso mundo e refletir sobre ele. Então, sim, é muito importante que a liberdade de expressão seja preservada. Porém, a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de você fazer apologia a algo ou ofender alguém. Existe uma diferença sobre isso. E a questão aqui é o seguinte: quando o Porchat começou a ser questionado sobre o papel dele no filme, né, por ser ali claramente um pedófilo, ele explicou que ele estava ali interpretando um personagem e que o fato de um ator interpretar um personagem não quer dizer que concorda com o que aquele personagem faz, né? Não concorda com o que ele representa. E isso é verdade. Não é porque num filme um ator interpretou um assassino que ele seja um assassino de fato e saia matando pessoas. Não é porque num filme um ator roubou que ele é um ladrão. Não é porque num filme um ator é um soldado nazista que isso o torna nazista.
De fato, a gente tem que saber diferenciar ficção de realidade. Se a gente vai fazer igual era antigamente, né, nas novelas da década de 50, que os atores apanhavam na rua quando eles interpretavam os vilões, porque as pessoas achavam que aquilo tudo era de verdade. Não se diferenciava muito ficção de realidade na época, e a gente sabe que hoje em dia isso tem uma grande diferença, não é porque um ator interpretou algo que necessariamente ele concorda com aquilo. Então, entendemos o ponto de vista do Porchat. Mas, no entanto, todavia, a gente tem que levar em consideração que o filme era de humor, era uma comédia, e para que público é direcionado aquele filme, tá bom? Então vamos considerar o seguinte: eles pegaram um tema pesado, que é o crime de pedofilia, que é um crime que, independente do seu viés político, se você é de esquerda ou de direita, você abusar de uma criança, abusar de um menor é algo terrível, que traz consequências para toda a vida daquele ser que foi abusado, que custa muitos anos de terapia depois para curar aquelas feridas, se é que elas se curam um dia, porque o trauma é grande. E eles colocaram um tema tão pesado, um tema de tanta crueldade, um tema que traz tantas feridas emocionais para quem é vítima, e colocaram aquilo apenas como sendo algo de humor, algo engraçadinho, algo para rir. Ah, vamos fazer algo descontraído, leve. A questão é que um crime não é algo descontraído e leve, principalmente quando a gente está falando de crimes contra crianças e adolescentes. Isso não é descontraído e leve, não tem como ser. Então você acaba tratando de uma forma muito leviana algo que é muito sério, muito profundo, e isso não pode acontecer. Segundo ponto, aí vocês vão questionar assim, mas e a classificação indicativa do filme? O filme não tem uma classificação? Sim, o filme tem a classificação indicativa para a partir de 14 anos de idade, mas a gente sabe que pela temática do filme, até pelos atores envolvidos e coisa e tal, o foco ali é ser um filme para o público pré-adolescente. Inclusive, os meninos que estão na tal cena polêmica lá com o Porchat, na época que gravaram o filme, tinham menos de 14 anos. Então, vale pensar nisso, né? Que o Ministério põe uma classificação indicativa, mas muitas vezes quem participa do filme está abaixo daquela classificação indicativa, participando de cenas que são inadequadas para ele. Que é mais grave do que assistir a cena, porque ele está dentro da cena, então é pior ainda. Tá aí algo para ser questionado. Bom, então o caso é o seguinte: os meninos envolvidos na cena tinham menos de 14 anos, e eles então participaram, atuaram ali nessa cena que eles são assediados pelo professor deles numa situação de pedofilia. Aí você vai questionar o seguinte: ah, mas os pais leram o roteiro, os pais estavam cientes de que era uma obra de ficção, os pais com certeza devem ter conversado com os filhos antes sobre isso, então tá tudo bem, foi tudo bem orientado, né? Então não tinha problema nenhum, pode fazer o filme, ok, coisa e tal. Aí a gente tem que considerar mais um detalhe: pai e mãe não é dono do filho, tá? Então essa história que pai e mãe pode autorizar qualquer coisa que der na cabeça dele, porque ele é o pai, a mãe e o filho é dele, ele faz o que ele quiser. Olha, essa conversa vale lá em 1900 bolinhas. Porque hoje em dia existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essa história que pai e mãe faz o que quiser com o filho já foi, viu? Se você foi criado desse jeito, sinto informar, foi relação abusiva. Mas pai e mãe não pode fazer o que quiser com o filho. Sendo bem prático, vamos pensar assim: tem um filho de 10 anos, quero fazer uma tatuagem nele. Posso, eu sou a mãe, eu autorizo, eu posso escrever num papel sobre o caso. Não posso. Não posso autorizar. Tem um filho de 9 anos de idade, quero colocar ele para trabalhar, para ele começar cedo, aprender a pegar no pesado, parar com essas regalias de ficar em casa só jogando videogame. Posso colocar meu filho para trabalhar? Não posso. Configura exploração do trabalho infantil. Tenho um filho, não quero dar nenhuma vacina nele, porque eu não confio em vacina, acho que isso tudo faz mal para a saúde, acho que isso tudo é manipulação da mídia, não vou vacinar meu filho. Posso não vacinar meu filho? Não pode, porque você não está garantindo a proteção à saúde que ele merece. Tenho um filho, não quero matricular ele na escola, porque eu acho que é melhor eu ensinar em casa, porque ele tendo eu, basta, eu dou conta de tudo. Posso? Não pode. Vai configurar abandono intelectual.
Então você percebe, o fato de ser pai ou mãe não te torna dono do seu filho. Então essa história de que eu sei o que é melhor para o meu filho, se você de fato sabe o que é melhor para o filho, você vai entender que sua obrigação para com o filho é de proteção. Então, a partir do momento que pais permitiram que aqueles meninos gravassem um filme com uma clara cena de assédio, de pedofilia, e acharam isso ok, em nome do cachê que iam receber, eles colocaram aqueles meninos em risco. E além de que eles colocaram aqueles meninos em risco, de certa forma, normalizando um abuso como algo engraçado, ainda aquilo atinge tantos outros meninos e meninas que vão ver aquela cena e que vão entender que aquilo é um humor e que vão achar que não é algo preocupante. Então vai totalmente contra tudo aquilo que a gente fala dos cuidados de educação sexual, de orientação para prevenir abuso e violência, que simplesmente cai num patamar de que a pedofilia é algo engraçado, que o tiozão tava só brincando, ele nem fez por mal, que é exatamente tudo aquilo que a gente tenta combater. A gente tem que considerar que a gente vive num país que a maior parte dos abusos sexuais são cometidos por familiares ou conhecidos. Então a gente não pode cair nesse erro de ainda colocar isso como algo engraçado, como um tema de comédia, porque mais uma vez a gente coloca o público alvo, as vítimas em perigo, porque mais uma vez elas estão sendo desorientadas em vez de bem orientadas sobre um assunto tão sério. Eu sei que alguns vão questionar assim: ah, mas vocês estão reclamando do filme, mas os filhos de vocês veem coisa pior no TikTok, no YouTube, não sei o que, não sei o que. Pode ser verdade. E se existe coisa pior, é importante que vocês apontem que coisas piores são essas que as crianças estão tendo acesso, para que a gente possa cobrar, para que a gente possa questionar, para que a gente possa se posicionar contra isso, para proteger as crianças e adolescentes de um conteúdo que não seja bacana para eles. Mas simplesmente você tentar encobrir um erro com o outro, justificar um erro com o outro, não é um caminho, não é uma solução. Então, longe de querer tirar a liberdade de expressão de um artista, a gente, na verdade, quer questionar os limites dessa liberdade de expressão e lembrar que quando a gente trata de crime, de violência, de vítima, de abuso, não é engraçado, é algo degradante, é algo humilhante, que traz anos de sofrimento para uma pessoa e não é tema de humor. E a justiça fez essa mesma interpretação, por isso o filme foi tirado do ar. Foi uma cortina de fumaça, sim, do nosso governo, porém com um fundo de seriedade que, independente da sua posição política, fica aí pra gente refletir um pouquinho. E você, concordou ou não concordou com a decisão da justiça? Quais são os limites da liberdade de expressão? Curte, comenta esse vídeo e compartilha. Beijinhos e até a próxima.